A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Assembleia Legislativa do Piauí, aprovou o projeto de lei número 194/2024, que propõe a proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos por alunos nas escolas da rede pública e privada do Estado. A iniciativa, apresentada pelos deputados Henrique Pires, do MDB, e Marden Menezes, do Progressistas, busca disciplinar o uso desses aparelhos no ambiente escolar. O texto recebeu aí um parecer favorável do relator, o deputado Wilson Brandão, do Progressistas, e agora será analisado pela Comissão de Saúde, Educação e Cultura. O caso aprovado, esse projeto, ele poderá representar uma mudança grande no ambiente escolar, com foco na redução de possíveis distrações causadas pelo uso inadequado de dispositivos eletrônicos em sala de aula. E também o debate sobre a proibição do uso de celulares nas escolas não se restringe ao Piauí. Isso é um assunto que está sendo discutido em âmbito nacional, né? Não se restringe só ao nosso estado. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que também prevê restrições semelhantes. A medida busca proibir o uso de celulares nas escolas e outros dispositivos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares, inclusive durante os intervalos e também, durante o recreio. Que eu li essa nota porque também pode até se enquadrar no nosso bate-papo de agora, porque vamos conversar com o psicólogo Rodrigo Lopes sobre a dependência digital e as estratégias para superar aí esse vício tecnológico. Em primeiro lugar, doutor, o nosso muito bom dia, seja bem-vindo ao Comando Geral. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Natanael e João Magalhães, fica à vontade. Dr. Rodrigo Lopes, que está lançando o livro Desconectados, enfrentando a dependência tecnológica na quarta onda da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Dr. Rodrigo, é um debate muito amplo, e hoje eu diria que principalmente o celular é quase que uma extensão do nosso corpo, As pessoas ficam muito tempo no celular, nas redes sociais. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir realmente a sua avaliação desse cenário. Nós vivemos um cenário de dependência tecnológica atualmente? Olha, com certeza é um cenário de dependência tecnológica que nós estamos vivenciando, não só no Brasil como no mundo. É um projeto de lei, como estava sendo falado aí, que é muito interessante e altamente significativo, não só para a educação, como para a própria saúde mental da população, voltado mais para adolescentes, para o jovem adulto, para as crianças, devido a esse descontrole, essa falta de limite, desse uso maciço, excessivo da tecnologia. A tecnologia, ela veio para nos ajudar. E nós não estamos falando aqui de não usar a tecnologia. Ao contrário, nós precisamos utilizar. Agora, tudo com limite, Nós temos que fazer um detox digital. O que é esse detox digital? Primeiramente, uma limpeza geral, uma profilaxia relacionada à saúde mental, e daí estabelecer limites. Nós não estabelecemos limites para atividades como a alimentação, que é uma necessidade básica, e às vezes nós queremos ultrapassar o ponto, nós nos seguramos por algumas particularidades, ou por questão de obesidade, para evitar a obesidade, ou por questão de saúde, uma pessoa tem uma diabetes, não pode comer determinados alimentos. Então, por que nós não podemos fazer isso quanto à questão da tecnologia, do uso do celular, não só do celular, como de várias outras tecnologias, devido a esse cuidado com a nossa saúde mental. Professor, quando é que o cidadão, a pessoa deve ligar ali o ponto de alerta em relação à dependência tecnológica? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa trabalha e precisa no trabalho fazer uso
do celular, da internet. Então ele já tem obrigatoriamente, vamos dizer, uma necessidade de estar ali conectado, vamos supor, 8 horas por dia, levando em consideração uma jornada normal de alguém que precisa realmente trabalhar com essa ferramenta. Quando é que ele precisa observar que atingiu ali um limite de alerta e o que é que ele deve fazer quando esse limite for alcançado? Essa questão do trabalho ela é muito peculiar. Porém, só para deixar claro, eu utilizo a tecnologia todo o tempo do meu trabalho. Eu utilizo muita tecnologia. Eu atendo pessoas em outros países, por exemplo. E aí eu preciso da tecnologia. A questão, como eu disse, não é não deixarmos de utilizar a tecnologia. É utilizarmos a tecnologia de uma forma ampla e saudável. Saudável como? Só para nós entendermos. Não ultrapassando as barreiras de até onde eu posso ir, de até quando utilizar essa realidade de uma maneira que não esteja interferindo na minha saúde. Por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia e eu estou utilizando a tecnologia durante essas 8 horas, eu tenho que ter também, dentro dessas 8 horas, momentos para sair um pouco, tomar uma água, respirar um ar puro, fazer uma meditação nesses intervalos, ou sair um pouco ali da tecnologia, porque às vezes a gente sai de uma atividade entrando em outra atividade com tecnologia. Fazer uma atividade que sai da tecnologia, se desligando mesmo. No intervalo do almoço, sair um pouco das telas em geral, porque a TV é uma tela, tem muita tecnologia ali dentro. Ou se você quer utilizar a TV, procurar utilizar um tempo limitado para você sair também dessa tecnologia. Hoje tudo tem tecnologia. Hoje até nos micro-ondas que nós esquentamos nossa alimentação, tem uma tecnologia totalmente avançada, né? Hoje, se você for parar para pensar, uma máquina de lavar, uma geladeira, você consegue estar comunicando com o seu celular. Então você tem que ter toda essa questão do bom senso, né? De até onde ir. E é isso que os jovens não têm. Nós adultos, normalmente, é para termos, né? Hoje doutor, hoje nós temos a tecnologia de eu estou aqui, né? Se eu quiser, eu posso já... estou chegando, estou indo para casa. Então eu já posso hoje, daqui da TV, eu já posso ligar meu ar-condicionado para quando eu chegar, o quarto está geladinho, posso ligar a TV, então quer dizer, hoje os equipamentos estão vindo com o sistema de que você basta baixar o aplicativo daquela determinada marca, né, que você comprou, e você faz toda... tudo interconectado, né? Tudo interconectado. A minha clínica, eu ligo tudo, daqui até o filtro de água. A questão é como nós utilizamos. É como a alimentação, como nós nos alimentamos. Nós não podemos dizer, não vamos mais usar. Não é assim. Quer dizer que até aqui a gente usou, a gente vai agora abolir? Né? Você vai voltar, vai para o passado? Isso não existe, pessoal. Nós temos que utilizar com limite, com equilíbrio. E esse equilíbrio, se nós não estamos tendo, nós temos que buscar ajuda. Professor, e quais são os principais prejuízos para a saúde mental da pessoa que não está conseguindo manter a utilização dessa tecnologia com equilíbrio? Tem alguma diferença nos prejuízos para uma criança, para um adolescente e para um adulto? Tá, vamos lá. São várias situações. Primeiro, até respondendo uma pergunta que você já tinha me feito. Quanto à questão de como visualizar quando uma pessoa está dependente tecnologicamente. Quando ela não consegue se desconectar, quando o nível de ansiedade está muito exacerbado, quando cai a conexão. Caiu a conexão, a pessoa já fica logo totalmente agoniada, estressada, transtornada, não conseguindo ficar sem a conexão. Quando é retirado o celular, no caso dos adolescentes, que o nível de estresse vai lá para cima. Como eu vou falar com meu paquera, com meus amigos? Como eu vou me comunicar? A necessidade de estar todo o tempo conectado, se comunicando. A questão de se isolar, de não ter mais uma vida social física, apenas online. Muitas sensações de descontrole emocional ao ficar não só
no extremo do uso, quanto também na falta do uso. E dentro daquilo que você me perguntou, se na criança, no adolescente e no adulto... Os prejuízos são diferentes. Os prejuízos podem ser tanto diferentes como muito parecidos. Porém, quanto mais novo, nós temos que entender que o regulador emocional são os responsáveis. Ou seja, o que é o regulador emocional? Quem é que vai ter mais consciência? Uma criança de 2 anos ou um adulto? É um adulto. Muitas vezes um pai chega, o que tu tanto faz nesse telefone, tu tem apenas 4, 5 anos. Só que o pai tem que entender que a criança, ela está sendo levada pelo uso. Ela está apenas utilizando de acordo como ele também está utilizando dentro de casa. A criança aprende com um exemplo. Eu vou fazer o que eu vejo. Se eu vejo algo, eu vou repetir. Então, eu como pai, eu como mãe, nós temos que dar um limite para visualizar isso, para não chegar num quadro mais significativo. Em outras palavras, os fatores nas crianças do uso da tecnologia e nos adolescentes podem gerar problemas altamente significativos, porque nós adultos nós já temos uma consciência que, por mais que você esteja usando, você está usando consciente. Eu estou usando o que eu quero usar, mas eu poderia estar fazendo uma outra atividade. A criança não, muitas vezes ela está utilizando porque o pai não quer ter trabalho com ela, que infelizmente isso é muito comum, dar um celular, colocar num programa de televisão, botar na frente de um tablet, de um computador, assistindo algum programa específico para não ter o trabalho específico. E daí vai terminando gerando crianças dependentes, adolescentes dependentes dessa tecnologia, que lá na frente pode levar a quadros como quadros de ansiedade, quadros de depressão, dificuldade de aprendizado, TDAH. Muitas crianças hoje estão tendo diagnóstico de TDAH, de autismo, que na verdade poderiam ter sido evitados, ou pelo menos diminuído essa incidência dessa realidade, dessa condição, né? Não dizendo que as pessoas não iriam deixar de ter, diminuindo os riscos e a questão das comorbidades. O que são comorbidades? São doenças associadas. Eu tenho uma doença e eu posso ter outra associada, né? Eu tenho um TDAH, mas eu posso ter um transtorno de ansiedade associado a esse TDAH. E também, muitas vezes, pessoas dando diagnóstico que, na verdade, não são coerentes. Seu filho tem TDAH, e não é. Muitas vezes é o excesso de uso de telas. E um problema que está sendo muito comum também são problemas oftalmológicos. Está sendo notificado muitos problemas oftalmológicos devido ao uso excessivo da tecnologia em crianças e adolescentes. A questão da iluminação, né, que é muito prejudicial. Doutor Rodrigo, nesse contexto de tecnologia, né, nós temos as redes sociais, né, que ocupam boa parte do tempo e do espaço que as pessoas utilizam, né, com o celular, com o tablet, o computador. E nas redes sociais tem o fenômeno dos influenciadores, né, pessoas que muitas vezes vendem a ideia de uma vida perfeita, de ostentação, de um padrão idealizado de vida que muitas vezes é inalcançável para a maior parte da população. Qual o impacto desse cenário e dessa realidade, né, das pessoas que consomem o conteúdo desses influenciadores e muitas vezes acabam... a gente entra até na questão dos jogos, né, das bets, dos tigrinhos, as pessoas que usam a influência para vender uma ideia de ganhos fáceis e aí acaba gerando problemas emocionais, financeiros, né? Como é que o senhor avalia todo esse cenário? Olha, eu avalio como um grande risco e que é uma realidade que está cada vez mais aumentando dentro do nosso país. Em outros países já existem até trabalhos contra determinadas realidades aí, para controlar mesmo a situação e ver o que o impacto, não só o impacto emocional, mas o impacto social diante de toda essa situação, o impacto financeiro que é destrutivo, não só a nível de família, como de sociedade, né? E sendo mais direcionado dentro dessa realidade aí, podemos dizer que a procura, eu tiro pela demanda dentro do meu consultório, está cada vez maior.
não só da dependência tecnológica, mas dos jogos online. A dependência dos jogos online. Pessoas deixando de investir em universidades, em empreendimentos que eles já têm para ir para esses jogos, para essas estruturas de jogos online, em várias áreas específicas que vão desde o esporte a tigrinho, entre outros, né? Devido a achar que vai ficar rico, que não vai precisar mais trabalhar, entrando num mundo que é muito da ilusão, por conta justamente desses ícones, né? De blogueiros, entre outros, que estão aí divulgando e buscando cada vez mais patrocinar essa realidade de divulgação desses jogos. O que nós temos que ter muito cuidado, porque, pessoal, eu vou até botar, vamos pensar, vamos lá. É algo muito interessante. Não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, de uma propaganda do Compre Batom, né? Aí tinha até uma brincadeira da hipnose, não sei se vocês lembram. Eu trabalho com hipnose também, eu sou hipnólogo. Há 20 anos aí a gente estuda hipnose. E quando é que nós acreditamos em algo? Quando algo passa uma certa segurança, que aquilo traz um resultado, que aquilo não tem erro. E a gente experimenta como o batom garoto, fica. O batom garoto tá aí. É um chocolate maravilhoso. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu acredito que muita gente deve estar pensando, já deve estar até com vontade de comer um batom garoto. Porque causa essa sensação. Do mesmo jeito são os blogueiros. Eles passam uma ideia, e isso fixa na nossa mente, porque eles estão falando. Eles têm essa veracidade. Eles têm isso como um impacto para chegar na nossa mente. Porque aquela pessoa criou uma relação com você de segurança. Aquela pessoa, para você, de certa maneira, tem uma certa, não só confiabilidade, como também passa para você seriedade daquilo que ela está passando. Então você vai buscar fazer o quê? Aderir àquele serviço que está sendo disponibilizado ali. Então nós temos que pensar bem em tudo que nós estamos entrando e aderindo no nosso dia a dia. Doutor, pode ficar à vontade, mano. Não, eu só ia falar aqui, não comparando, evidentemente, um ser humano com um animal, mas só um exemplo, né, dessa confiança que ela é criada. Um exemplo, você tem um animalzinho de estimação. E segundo, até onde eu fui informado, dei uma pesquisada, quando você tem um cachorrinho, né, ou até um que não é seu animal de estimação, mas você achou ele na rua, que ele se deita e vira as patinhas para cima, né, deixa ali a sua barriguinha exposta para você brincar. Então, quer dizer, é porque ele sentiu uma relação de confiança com você. Com certeza. Entendeu? Então quando ele não vê que ele já quer te morder, então quer dizer, não existe essa confiança. Então, é essa confiança que faz com que quem tem um exemplo na internet, por acaso, uma maldade é onde entra o ataque. Com certeza. E esse rapport que aí você está falando, essa empatia, esse cuidado de segurança, tem que ser muito... nós temos que procurar ter muita visualização para aderir. Porque depois de construído, para quebrar também é muito difícil. Né? Como também qualquer coisinha pode quebrar. E isso depende muito da chave que foi construída ali, como dentro da ignição do nosso cérebro. Depende muito do gatilho chamado. Do gatilho. Só falando para quem não entende o que é o gatilho, né? A chave dentro da ignição do nosso cérebro é esse gatilho. Professor, o livro também trata de algo relacionado às técnicas de tratamento, a essa dependência tecnológica, já que o senhor falou muito bem sobre o diagnóstico, vamos dizer assim, sobre esse cenário, né, que o Brasil enfrenta, principalmente a sociedade enfrenta, dessa dependência tecnológica. O livro também tem essa preocupação em apresentar, de certa forma, algumas técnicas, alguns modelos de tratamento. Com certeza, nós passamos toda a estrutura, a ideia de tratamento. É um livro altamente de fácil acesso, não só para adquirir, como também para a pessoa entender o conteúdo que está ali, claramente, né? Não só para o leigo, como para os profissionais. É um livro que tem essa faceta que não é direcionada para um público específico. Ela é para o público em geral, como também para os profissionais.
devido a uma grande facilidade que tem na comunicação. Eu não sei se vocês percebem que até os termos técnicos que às vezes eu trago aqui, eu procuro explicar. Do mesmo jeito está no livro, para as pessoas entenderem como é que a coisa acontece. Pois é um tema que precisa ser desmistificado, que precisa ser cada vez mais entendido. E as pessoas não estão, algumas, às vezes, levando isso a sério, né? Algumas estão, mas algumas outras não. E nós precisamos levar a sério. Porque se hoje está assim, imagine daqui a 20 anos. Né? Nós precisamos ter um cuidado redobrado, tá? Porque hoje, no Brasil, o tempo de tela é de 9 horas e 34 minutos. O senhor considera esse tempo excessivo? Demais. No Mais Brasil, um terço do dia, né? Sim. É muito tempo. Aí você imagina isso de um modo geral. Mas Porque não tem como a gente saber se isso é entre criança, adolescente ou adulto. É em geral. Então, só para você que está nos assistindo, está aí na tela, né, Desconectados, enfrentando a dependência tecnológica na quarta onda da TCC. Bom, essa é a imagem do livro para quando você for procurar nas livrarias, para quando você for procurar via internet. Então, você já saber qual o livro aí do professor, do nosso entrevistado Rodrigo Lopes da Silveira, e que também teve a ajuda aí de Márcia Ribeiro Matias aí na confecção deste livro. Então é muito importante, né? Então, quando você for procurar aí o psicólogo aí Rodrigo Lopes, que nós estamos batendo papo com ele, falando de todo esse assunto vasto, importante, para que você realmente saia, né, para você que já está dependente da tecnologia, enfim, que quer dar um up aí, quer dar uma respirada. O que a pessoa, professor, pode fazer para, um exemplo, ela sentiu que está viciada? É tipo uma reportagem que eu assisti ontem de pessoas que estão fumando cigarro eletrônico. Ele mata, ele prejudica o pulmão não sei quantas vezes mais do que a nicotina do cigarro comum. E as pessoas estão começando a procurar ajuda porque estão sentindo que estão sofrendo e podem ter qualquer tipo de problemas pulmonares. Então, nessa parte mental, a pessoa sentiu que está sendo prejudicada. O que ela deve fazer, para onde ela deve correr, qual o primeiro ato dela? Buscar ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Busca logo o psicólogo para daí fazer a avaliação, ele já encaminha para o psiquiatra ou vice-versa, né? Agora é necessário ver com rapidez, porque quando nós estamos em qualquer tipo de dependência, nós estamos buscando sempre o prazer, a recompensa, né? E o nosso cérebro vai trabalhando sempre buscando essa recompensa. O mundo hoje está muito dopaminérgico, ou seja, a busca do prazer. E nós não podemos viver só do prazer. Nós temos que entender que precisa de resiliência, disciplina, constância. E muitas vezes as pessoas não estão conseguindo ter isso com tanta tranquilidade. Em outras palavras, está tendo muita fragilidade, né? Devido a toda essa condição que nós estamos Às vezes a pessoa vivenciando. diz assim, comigo não acontece, eu consigo me controlar, mas quando ela percebe, ela já caiu na armadilha faz tempo, né? Isso é um risco quando a pessoa diz comigo não acontece, pode ter certeza que já está acontecendo. Nós precisamos ter a humildade de entender que todos nós estamos suscetíveis a uma realidade como essa. Nós somos seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém. Professor, o senhor enquanto profissional, né, da saúde mental, como é que o senhor avalia então os tratamentos? Hoje eles são eficientes? A pessoa que tem essa dependência tecnológica, ela buscando o tratamento, esse tratamento, inclusive na rede pública, né, já que a gente sabe que a maioria da sociedade, né, precisa recorrer inclusive ao SUS, Sistema Único de Saúde, para ter esse acompanhamento, esse tratamento psicológico. Hoje, como é que avalia esse tratamento? Ele é eficiente a combater essa questão da dependência tecnológica, e o acesso da sociedade a esse tratamento, principalmente na rede pública, ele está facilitado? Ele é realizado de uma forma satisfatória? Olha, quanto a essa questão da rede pública, eu visualizo que necessita ter um maior trabalho voltado para a dependência tecnológica, que apesar de ser algo que já vem acontecendo há muito tempo,
necessita de atualização de trabalho para os profissionais da rede pública. Porque é uma realidade que, se você for ver, apesar de já ter alguns livros confeccionados como o meu, ainda não tem os profissionais ainda não estão preparados para atuar direcionado para a dependência tecnológica. Por que eu digo isso? Eu não sei se vocês sabem, mas o tratamento para a dependência tecnológica, da mesma forma como de uma pessoa que é dependente da cocaína ou de algo específico, de alguma droga específica, tá? Então, tem profissionais qualificados? Tem muitas pessoas qualificadas que estudam, que podem estar colaborando, mas a saúde pública, o Ministério da Saúde precisa buscar trazer profissionais, levar, né? Profissionais para qualificar esses profissionais de um modo geral, porque tudo isso requer custo. Todo esse estudo que eu e a psicóloga Márcia Matias fizemos foi pela nossa estrutura, foi pelo meu espaço, pelo dela, associado a algumas ideias, alguns profissionais que forneceram também, né, algumas informações para facilitar para nós construirmos esse trabalho com muita validação e fidedignidade. Professor, sobre o livro, né, está disponível, o lançamento já aconteceu na semana passada, né, mas está disponível nas livrarias, na internet, a versão física e digital também? O nosso livro ele está disponível, tanto físico quanto e-book, tá? Em diversas livrarias online, nas físicas em algumas aí do Brasil. Já está disponível fora do Brasil, já está sendo vendido em vários países, não só da Europa, como da Ásia, América Central. Então, já está aí rodando o mundo como nós queríamos, com a intenção de colaborar com a população mundial, não só com a brasileira, como a mundial. Tanto que o lançamento ele foi online por isso, para chegar no mais longe possível. Algumas pessoas até disseram: poxa, como é que o livro é Desconectados e o lançamento é online? Pessoal, é bem aí onde está. O nome Desconectados é para a gente se desconectar, não é para a gente viver desconectado. Como eu disse, a tecnologia, ela hoje é nossa aliada. Dá um descanso para a mente, né? Justamente. Não é para a gente viver conectado. Nós temos que estar também desconectado. Não é que nós vamos viver desconectado, não. Então, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai usar a ferramenta da tecnologia para você progredir profissionalmente? Como é que a ciência vai evoluir sem a tecnologia? Isso não existe. Nós não podemos ser hipócritas nem ir contra uma realidade que faz parte da nossa vida hoje. Então, nós temos que utilizar e ser, vamos dizer que, transparentes naquilo que nós trabalhamos e utilizamos como ferramentas do nosso trabalho. Ok, então para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela sua companhia. Nós com o psicólogo Rodrigues Lopes, né? Rodrigo Lopes, que trouxe aí informações importantíssimas a respeito de você dar um descanso para sua mente, para você dar uma relaxada, né, para você aí desopilar, né, no dito popular. Doutor, o nosso muito obrigado pelas informações, seja sempre bem-vindo, as portas estão sempre abertas. Assim que o senhor achar necessidade, pode entrar em contato com a nossa produção, que será sempre bem-vindo esses assuntos interessantíssimos em prol da nossa comunidade, né? Muito obrigado, sempre é um prazer poder dividir o conhecimento. A gente já tem outros livros, estamos lançando outro agora aí no início do ano, justamente para colaborar com a sociedade e com que a informação corra no mundo, né? Isso é importante.